Com a mamãe? Vamos começar. Vamos começar a aula com a mamãe. Boa noite, meninas, minhas alunas maravilhosas. Hoje eu tenho companhia aqui para dar boa noite para vocês, porque essa moça não dormiu. Diz oi para as alunas da mamãe. Diz oi. Oi, oi. Vamos esperar todo mundo entrar para a gente começar. Eu vou te deixar lá com a vovó agora. Vou te deixar com a vovó agora, para a mamãe dar sua aula, tá? Pode ser? Deixa eu lá deixar ela com a vovó, guria. Já volto enquanto o pessoal tá chegando. Ponto. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Olá, estou de volta. Me digam se vocês estão me vendo, me ouvindo. Daqui a pouco a Laura já vai estar andando. Já está andando, né? Já estamos nessa fase de treinamento. Seres humanos 2.0 que estamos colocando no mundo, né? Só me avisem se o áudio está ok, se a imagem está ok. A imagem, acredito que sim, vocês viram a Laura, né? Só para ver se o áudio está ok para a gente respeitar o horário, então, e começar, tá? Primeiro, quero agradecer vocês a compreensão por não termos tido essa aula na semana passada. Infelizmente, tive aí uma intoxicação alimentar, junto com virose, junto com todas as tretas possíveis aí que estão rolando, mas não foi Covid. Surpreendentemente, não foi Covid, nem eu não sei como que não foi. E graças a Deus que não foi, né? Enfim, muito triste, na verdade, essa questão do Covid que a gente está vivendo, né? Eu não sei como é que está a situação para vocês, se vocês já pegaram, não pegaram, se alguém próximo da família pegou, mas enfrentei bastante situações delicadas essa semana nos meus clientes, de colaboradores desses clientes que acabaram falecendo em função do Covid. A gente teve que fazer uma condução, e foram 3, assim, essa semana. Então, bem complicado, né? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar. A Beronilda já peguei, inclusive fiquei na UTI. Meu Deus, B, que horror, que bom que você está aqui, que bom que você está bem. A aula de hoje, vamos falar sobre precificação dos serviços de consultoria. Gente, que conteúdo difícil, como é que a gente ensina o que ninguém ensina? Fiquei pensando nisso, assim, como ensinar o que ninguém ensina, como ensinar o que não é muito fácil de ensinar, assim, é desafiador de verdade, até porque não existe fórmula pronta. Estava pensando hoje nisso ainda, né, conforme eu estava atualizando o conteúdo.
que se existisse fórmula pronta, nós todas aqui criaríamos um cartel de consultoras de RH, né, cobrando os mesmos preços pelos mesmos serviços com as mesmas entregas, né? E não é nada disso que o mercado, de fato, aceita, né? Ele tem toda uma singularidade, de acordo com região, com oferta, que precisa ser respeitada também. Mas, dentro do possível, vou passar para vocês aqui um conhecimento prático, porque é isso que eu faço, de fato, um pouco da minha vivência, do que funciona para mim, do que não funciona, para a gente conseguir chegar aí num entendimento melhor. Vou entregar uma ferramenta hoje para vocês também, para contribuir nessa formação, tá? Desse preço de consultoria. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Bora iniciar, então, a nossa aula de precificação, que é o grande desafio, eu diria, assim, né? De todo o processo de consultoria é uma coisa, assim, que a gente não consegue fugir, né? A gente faz tudo, gosta de fazer, mas na hora de colocar preço é a parte mais difícil, porque a gente precisa apresentar essa proposta para os nossos potenciais clientes, precisa, talvez, negociar isso, e precificar é uma atribuição assim que dá aquele frio na barriga, né? Aquela pergunta que a gente faz: ai, será que está muito caro? Será que está muito barato? Será que eu posso pedir um pouco mais? Será que está pouco? Será que se eu colocar esse valor não vão me excluir do preço, não vão me dar uma segunda chance, vão virar cara e nunca mais vão me dizer nada? Então, a gente fica, acho que do processo como um todo é a parte que nos deixa mais insegura, é a questão da precificação da consultoria, tá? E tem várias formas da gente precificar uma consultoria. E eu vou apresentar um pouco desses formatos para vocês agora, tá? Então, dentro dos tipos de precificação, a mais comum, né, a mais comum do mercado é o pagamento por hora. É o que todo mundo conhece, normalmente como todo mundo acaba optando por iniciar, tá? Mas como que a gente inicia isso? Existe um conceito que se trabalha em mercado, que se você não sabe o valor da sua hora, você tem que pegar a referência do seu último salário em empresa ou do salário de uma vaga que equivale a que você estaria buscando caso fosse procurar um emprego, divida isso por 220, que são as horas normais trabalhadas, e faça esse valor hora que você encontrar multiplicado por 5, tá? Por quê? Porque isso é um ponto-chave, porque você não é mais CLT, você não tem mais acesso a diversas coisas, você passa a ter acesso a custos diferentes, tá? Mas é óbvio que isso é só uma referência. Por que eles fazem esse cálculo a partir do seu último salário? O que eles indicam, né? Que faça esse cálculo a partir do seu último salário? Porque isso mede um pouco do seu valor neste mercado, né? Então, se você recebe um salário de 3 mil hoje, esse é um pouco do seu valor, uma referência do seu valor para mercado. E aí, esse valor hora que você ganha hoje com um salário de 3 mil, você vai fazer vezes 5, que vai ser o seu uma referência para você cobrar como consultora, tá? Se você tiver menos custo, fizer um atendimento home office, o indicado é que você faça o valor dessa hora vezes 3 ou 4, até para que você consiga se manter mais competitiva nesse mercado. Mas é sempre importante a gente fazer uma pesquisa, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais disso, vai falar dos benefícios de utilizar pagamento por hora ou não, mas essa é uma fórmula comum que se utiliza no mercado para você calcular o seu valor hora, que você pode usar como referência, tá? O pagamento por produto é você entregar um produto ou um projeto entregue, né? Isso é assim, você define lá o que a gente costuma dizer, na verdade. É você definir que eu tenho um produto de análise de perfil comportamental, aqueles produtos mais de prateleira, entende? Aqueles produtos que vão ser sempre iguais, independente do cliente. Uma análise de currículo,
uma análise do perfil do LinkedIn dessa pessoa, né? Então, são aqueles produtos de prateleira que você tem para oferecer para o seu cliente, que estão prontos. Então, você define um preço para esse produto. É uma forma também da gente precificar, tá? O pagamento por entrega costuma ser também quando você divide o projeto todo maior em pequenas etapas, né? E aí você vai recebendo conforme você vai entregando etapas, né? Então, por exemplo, se fosse a implantação de um RH, você pode definir etapas dentro dessa implantação. Então, por exemplo, finalizou o diagnóstico organizacional, você faz a primeira entrega e recebe a partir dessa entrega. Terminou a implantação do módulo de recrutamento e seleção. Então, você vai lá e recebe essa entrega. É uma forma de se trabalhar também, tá? A forma mais arrojada de se trabalhar, eu nunca trabalhei, confesso que é o meu sonho, sempre quis trabalhar dessa forma, mas, assim, não me sinto pronta hoje para trabalhar dessa forma, que é pagar o pagamento por resultado. Você não define você define uma participação sobre o resultado que você conseguiu trazer para essa empresa. Então, se você conseguiu, através do seu trabalho, trazer uma redução no turnover que gerou uma economia em folha de pagamento de tanto. Então, você ganha um percentual sobre esse valor. Então, você tem que ser muito pica, tem que muito se garantir, né, na hora de apresentar realmente uma proposta sobre resultado. É um desafio que eu ainda quero enfrentar, porque eu sei hoje que o meu trabalho consegue trazer esse tipo de resultado, mas nunca efetivamente ganhei sobre isso. Costuma ser comum também, quando a pessoa se garante muito, né? Quando ela tem um treinamento muito top das galáxias, às vezes ela vai lá e treina uma equipe comercial e ganha sobre o aumento do faturamento dessa empresa, né? Ou ganha sobre o aumento da satisfação, enfim, uma métrica que for definida, tá? Entre as partes, tá? O que é um método infalível que eu venho apresentando para vocês desde então, né? Definir o problema, que a gente faz lá na conversa com o cliente, né? Lembra que não tem precificação até a gente entender qual é o problema do cliente, o que ele precisa, a gente elaborar uma solução para esse problema que vai vir através da nossa proposta, né? Desenvolver o cronograma, que é basicamente o que é abrir um pouco desse projeto, das etapas, do que vai ser entregue de fato para esse cliente, levantar os recursos que a gente vai aprender a fazer hoje, para ver os custos que você vai ter também na execução desse projeto, precificar e incluir uma margem de lucro, tá? Então, esse para mim é o método infalível. É você personalizar um pouco dessa proposta de acordo com a não ser que seja realmente um produto de prateleira, tá? Então, o ideal é que a gente percorra esse caminho antes da gente precificar, de fato, tá? Mas, dentro desses modelos de precificação, a gente tem dois modelos que são os mais comuns, né? Que são a precificação, né? Cobrar o valor hora do seu trabalho, que pode parecer muito coerente, muito justo, né? Mas os clientes odeiam trabalhar nesse formato, eles não gostam. E fazer um produto fechado, um preço fechado, um projeto fechado, que é como eu nomeio, né? É muito acaba sendo mais arriscado para nós, como consultoras, e dá mais segurança para esse cliente. Por que é mais arriscado para a gente? Porque a gente pode estimar que a gente vai investir um número X de horas naquele projeto e extrapole muito mais, né? Quando a gente trabalha com projeto fechado, a gente trabalha pela entrega. Então, para o cliente está confortável, porque ele tem a garantia de que isso vai acontecer. E pode ser que você se ferre, porque pode dar muito mais trabalho do que você estimou, e normalmente é isso que acontece no início, quando a gente ainda não tem muita experiência na hora de estimar quanto tempo leva para fazer cada coisa, tá? Mas o importante sempre é deixar tudo muito transparente desde esse primeiro momento, tá? Então, do formato horas, eu gosto desse formato horas, parece muito lógico, porque ele parece justo para ambas as partes. As horas que eu trabalhei é as horas que o cliente vai me pagar, né?
Isso na teoria, na prática não funciona assim. Por quê? Porque a gente tem, trabalhando com consultoria, a gente acaba tendo um alto grau de imprevisibilidade acerca do que a gente vai executar, do que a gente vai encontrar nessa empresa, né? Então, o cliente pode se sentir muito inseguro, inclusive pode pensar que está sendo enganado, né? Aí entra uma questão muito ruim que nós, como consultoras, a gente precisa enfrentar, um estigma de experiências ruins que eles tiveram com outras consultorias passadas, que a gente também tem essa barreira para passar, às vezes, na empresa. O cliente está desconfiado quanto ao nosso trabalho, porque ele já teve outras experiências ruins de pessoas que se aproveitaram dele nesse formato de trabalho por horas, entende? Então, ou mesmo assim, às vezes até por desconhecimento de como funciona um trabalho de consultoria, está acostumado lá com uma pessoa CLT que tem um outro formato de trabalho, né? Ou mesmo ele pode olhar para a sua previsão de horas de execução disso e dizer, caramba, 14 horas para fazer essa entrega, se eu tiver que fazer isso sozinho, eu faço em 2. E aí começa a criar um descrédito e uma desconfiança, ele vai acabar não confiando no seu trabalho, ele vai achar que você está querendo, sei lá, enriquecer as custas dele, e aí é muito ruim de você conseguir fechar, porque você joga toda a insegurança, todo o risco desse contrato no colo do seu cliente e acaba não assumindo, né? Isso é um problema que a gente encontra muito em pequenas e médias empresas. Por quê? Porque investir numa consultoria para esse perfil de cliente é algo muito pesado dentro da estrutura de recursos que eles têm. Então, se eles investirem errado e tiverem que investir em outra pessoa, perderem dinheiro, isso vai ter um impacto muito grande para essas empresas, né? Ou para talvez grandes empresas ou qualquer empresa que não esteja muito acostumada a trabalhar com consultoria. Tem empresas que são super favoráveis à consultoria, tem várias, de diversas especializações, sabem como funciona. É muito bom de trabalhar com essas empresas, porque eles sabem como está a precificação, é muito fácil de fechar. Mas uma empresa familiar que está ali expandindo um negócio e que não sabe direito como fazer, e que tem um perfil mais centralizador, pode gerar uma desconfiança muito grande se você chegar com uma proposta de valor hora, tá? Então, aqui eu fiz um quadro para a gente entender um pouco das considerações de se trabalhar com horas de consultoria, tá? Para o consultor, a vantagem é que é mais justo, né? Reforça também um posicionamento e desfoca a atenção do cliente sobre o investimento financeiro, porque você não precisa apresentar lá um montante enorme de projeto. O seu projeto vai custar 20 mil, que assusta às vezes o cliente, né? Você apresenta um valor hora e vai evoluindo, então ele não tem a perspectiva do custo total, né? Para o cliente, é justo também, se essas horas forem bem trabalhadas, trabalhadas de fato, né? E ele tende a gerir melhor o fornecedor e o uso das horas, então ele acaba não fazendo a gente perder tempo também, né? E dá uma flexibilidade para ele no investimento, porque daqui a pouco esse mês eu posso usar 10 horas da Gabriela, no mês que vem eu vou usar 20, depois eu volto a usar 5, então gera uma flexibilidade maior para ele. A desvantagem para a gente é que a gente precisa estar constantemente estimulando esse cliente a usar essas horas, entende? Então a gente não faz só a primeira venda, a gente tem que estar constantemente vendendo para esse cliente, porque senão ele vai dizer, não, esse mês eu não preciso de ti, vem no mês que vem, daqui a 2 meses a gente fala, sabe? Gera uma inconstância. A desvantagem para o cliente é que tem um alto risco para ele, um alto risco dele pagar mais, dele ser enganado, enfim, de várias coisas de percepção, né? Que ele não tem segurança, tá? Então, é essencial ter em mente que para trabalhar com horas de consultoria, tem que se manter um relógio aberto, atualizado e claro sobre a utilização das horas. Ou você ter uma planilha compartilhada, ou você fazer um reporte. Então, trabalhar por horas para gerar credibilidade de fato, você vai ter que ter um trabalho extra de ficar reportando para esse cliente o seu trabalho, a não ser que você esteja trabalhando junto com ele. Mas se ele não estiver te acompanhando o tempo todo,
ele vai ficar essa constante desconfiança, será que essa pessoa está trabalhando mesmo? Mas será que ela gastou tudo isso? Então, ou você deixa um relógio ligado o tempo todo, ou você faz uma planilha e vai anotando os horários, né? Então, e você precisa ser extremamente correto e disciplinado no desenvolvimento das atividades, porque a tendência nesse formato de contrato é que o cliente queira apressar muito as coisas, porque ele sabe que o relógio está correndo e quanto mais o relógio está correndo, mais ele está gastando. Então, a qualidade do trabalho também fica bem complicada, porque a tendência dele é querer apressar muito esse projeto, tá? O cliente precisa ter em mente que ele tem que controlar bem as demandas que ele entrega para esse consultor de fato, e que ele precisa confiar nesse consultor e na idoneidade dele, de que ele não vai cobrar mais do que realmente ele investiu de tempo, tá? É indicado usar esse formato de contrato, de precificação, quando a gente é contratado, às vezes, para fazer uma consultoria numa empresa que tem pouca previsibilidade do que essa empresa precisa, sabe? Quando a gente não conhece bem a necessidade desse cliente, quando é muito diverso, quando tem muita mudança de prioridade o tempo inteiro, sabe? Eu não vou vir lá fazer a implantação do RH do início ao fim, eu não vou lá aplicar uma pesquisa de clima, eu não vou lá fazer um desenvolvimento de liderança. Ele precisa que eu esteja disponível para orientá-lo em demandas de RH que forem surgir. Então, isso é muito diverso para eu conseguir precificar num valor fechado. Aí faz sentido a gente trabalhar com horas consultoria, porque daí a gente acaba medindo e vai fazendo mais sentido usar o contrato de horas, tá? O preço fechado é para quase todo o restante das demandas, né? Que tem demandas que pedem um preço fechado, né? Então, sempre que for possível você definir o escopo desse trabalho bem, lembra que eu entreguei para vocês um formato de proposta de trabalho que está com um escopo bem certinho, bem desdobrado, bem aberto, são páginas de proposta. Então, fica muito fácil você trabalhar com o projeto fechado, porque está bem definido o que você tem que entregar lá por esse valor. E qualquer coisa que for sair fora desse escopo, você não sai prejudicado também, e você pode cobrar um extra em relação a isso, e talvez até fazer, então, um modelo de contrato híbrido, que a gente chama, né? Você está cobrando X por este projeto, mas tudo que for extra, você vai cobrar tanto de hora consultoria, tá? Tudo que fugir daquele escopo definido, tá? Esse é o formato mais comum que a maioria acaba trabalhando, né? E que as pessoas também estão mais acostumadas a trabalhar. Por isso, a sensação de insegurança desse tipo de proposta é dirimida, né? Porque dependendo do serviço, o cliente pode enxergar esse pacote como mais caro ou mais barato do que ele realmente precisa. Isso, enfim, consegue trazer uma segurança maior. O grande risco aqui fica por nossa conta. Se a gente não tiver a habilidade de descrever e abrir e definir bem esse escopo, se a gente não conseguir se posicionar bem com esse cliente e ficar atendendo demandas que estão fora do escopo, quem vai sofrer somos nós. Então, isso a gente vai falar também lá, quando a gente acho que é na próxima aula que a gente começa a falar sobre a nossa atuação dentro das empresas. Né? Por quê? Porque demandas vão surgir, porque você está lá, enfim, fazendo um projeto específico tal, mas surge uma demanda que não tem nada a ver com o projeto, eles vão te consultar, isso às vezes vai levar aí 1, 2 horas do seu tempo, e aí você não está sendo pago para isso, né? Não é para isso que você foi contratado, não é com essa projeção que você definiu o seu preço. Então, exige um posicionamento de dizer também, olha, eu estou aqui focada, fazendo tal projeto, isso não está acordado entre nós, mas eu posso te ajudar e aí eu faço um adendo contratual com 1 hora consultoria do que você precisar. Óbvio que você não vai ser grossa, né? Você não vai fazer isso o tempo todo. Mas quando você percebe uma tendência do cliente a estar exagerando no uso do teu tempo ali para outras coisas que não foram acordadas, você precisa se posicionar, porque senão sua hora consultoria vai baixando, baixando, e é você que acaba penalizada por isso, tá? Então, as considerações do preço fechado. Para o consultor,
qual é a vantagem? Uma receita mais segura. Você sabe quanto você vai receber, você sabe quando, como que você vai receber. E se nessa proposta fechada, lembrem que eu falei que a minha estratégia sempre é diluir o valor total do projeto em parcelas mensais de acordo com o tempo do projeto. Então, o custo do projeto, por exemplo, o último custo de implantação de RH que eu fechei, R$18.000, tá? Dividido por 6 meses, dá R$3.000 por mês, para 3 horas por semana, tá? 12 horas ao mês, entende? Então, eu não apresentei a proposta com eles falando em 18 mil, eu apresentei a proposta falando de R$3.000 mensais pelo prazo de 6 meses. É a forma com que você... A informação é a mesma, mas a forma com que você apresenta leva ele a dar um aceite mais facilmente, e para mim também facilita, porque eu sei que eu tenho uma renda garantida fixa naquele valor todos os meses com aquele cliente, tá? Traz também uma clareza e uma transparência, até uma segurança, né, quanto ao que foi demandado e também o que é esperado de ti. Você sabe o que você está fazendo lá, você sabe o que você precisa entregar e pelo que teu trabalho vai ser avaliado. Você não fica lá, o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer hoje, sabe? Você não fica perdido ali no seu trabalho, tá? Para o cliente, ele pode atrelar o pagamento à entrega do produto ou subprodutos contratados, tá? Traz mais clareza, transparência e segurança também ao que foi demandado. Aí, aqui depende, é importante que vocês avaliem também lá na reunião esse tipo de questão. Como que o cliente trabalha com a questão do prazo de pagamento, tá? Eu normalmente coloco nas minhas propostas, e todas as consultorias que eu fechei foram aceitas dessa forma, com exceção da última, que é o pagamento da primeira mensalidade, né? Porque eu trabalho com mensalidade, 2 dias após o início do projeto. Mas teve uma última empresa agora que eu fechei, que eles têm como política interna que eles só pagam 30 dias depois do início do projeto. Então, é importante que você também alinhe isso para ver como a empresa trabalha e até para que você tenha uma perspectiva e consiga trabalhar o seu fluxo de caixa também nesse período. A desvantagem de trabalhar com preço fechado é que pode ser desafiador gerir o desenvolvimento do cliente, né, desse projeto, se o cliente estiver te questionando e te acionando o tempo todo. E para o cliente, se você for bastante rígida com a questão do escopo, pode ter pouca flexibilidade para tratar de outras necessidades, tá? Então, é importante a gente ter em mente assegurar bem o escopo e a abrangência do trabalho, que isso foi bem definido, bem entendido e bem descrito, tá? E o cliente precisa ter certeza de que tudo que é necessário para a execução desse projeto está contemplado nessa proposta, tá? Então, quando que a gente usa? Na maioria dos trabalhos, né? Quando ambas as partes querem saber exatamente o que vai ser entregue, o que vai ser feito, tá? O que eu utilizo normalmente? Em quase 100% dos meus trabalhos, eu vendo um rol de serviço, sempre iniciando com um projeto fechado, com um preço fechado. Eu nunca inicio uma consultoria com horas, tá? As horas acabam vindo depois de terminado o projeto ou de alguma demanda adicional que acaba surgindo fora desse escopo, que aí a gente acaba combinando um pacote de horas de consultoria. Então, por exemplo, eu tenho empresas hoje que eu atendo que eu finalizei a implantação do projeto de implantação do RH e eu me mantenho nessa empresa com um pacote de horas por mês. Então, eu tenho um pacote de horas, eu chego lá e eu nunca sei o que me espera naquele dia. Ou, às vezes, a pessoa me informa só de manhã. Olha, hoje preciso que você trate tal questão, hoje a gente tem isso para ver, preciso que você desenvolva tal líder. Então, a gente faz uma sequência de trabalho, mas não é algo com início, meio e fim, né? Para usar o preço fechado, é importante que você tenha em mente que a sua entrega tem início, meio e fim. Todo o restante vai acabar partindo para um valor hora mesmo, tá? Como que a gente calcula isso de fato, né? Deixa eu só abrir o chat aqui, não tem nada no chat, tá tudo bem, gente, no chat, porque às vezes está dando uma travadinha para mim.
Como calcular, então, o valor dessa hora, desse projeto, tá? Tem um conceito interessante que se trabalha no mercado, que é avaliar a potencialidade de precificação da sua consultoria, tá? Por quê? Boa parte das consultorias, né, elas ainda escolhem trabalhar com preço hora, com um valor que é a média do mercado, acreditando que isso é o mais óbvio ou mais correto, tá? Esse é um caminho mais fácil, mas talvez não seja o melhor, e talvez você possa estar perdendo dinheiro com isso, ou nem sabe quanto está lucrando. Então, sempre que me abordam isso, meu Deus, todo mundo me pergunta como precificar tal coisa, como precificar tal coisa. Você precisa ter em mente qual é o custo que você tem com aquela demanda, ou vai ter, qual é a proposta de valor que você tem, ou qual a relevância, ou quanto você é autoridade para esse público já ou não, se você está iniciando, se você não está. Enfim, e aí com base nessas respostas, a gente começa a entender o quanto você pode cobrar, porque se você fizer um preço sem considerar essas questões, é um mero chute, uma hipótese, ou você está seguindo aí um efeito manada, tá? Porque você colocar um preço, por exemplo, no seu produto, no seu serviço, sem dominar o custo que isso te gera, é jogar pela sorte. Você não sabe quanto está sobrando de fato daquele trabalho que você está realizando, porque a gente tem essa falsa sensação, né? De trabalhar aqui com consultoria, eu não tenho muito custo, mas a gente tem custo sim, a gente vai ver um pouco sobre isso. Isso precisa ser considerado na hora da gente precificar, ou a gente não vai ter lucro, que não é o objetivo que a gente quer, né? Então, na hora de avaliar nossa potencialidade, tem coisas que nos favorecem, né? Um pouco para a gente conseguir trabalhar mais voltado a ter um preço mais igual ao mercado, ou às vezes até um pouco maior, tá? Então, o seu tempo de atuação no mercado, reconhecimento de autoridade, quantas pessoas te reconhecem como uma autoridade de fato no que você está oferecendo como serviço, se você já tem resultados comprovados com o trabalho, né? Se você já ajudou alguém com isso, e isso teve um resultado positivo que você pode apresentar para esse cliente. Se você tem provas sociais, né, aquele print de alguém que te falou, nossa, você me ajudou muito a fazer tal coisa, tudo isso vai elevando o seu valor no mercado. Então, se você tem exclusividade da sua oferta, só você que faz esse trabalho na sua região, e o quanto você entrega valor no que você está oferecendo para esse cliente. Esses são fatores que aumentam o seu potencial de precificação, tá? Então, você tem que avaliar isso antes de pensar em precificar. Outra questão que você precisa avaliar também é consultar mercado, né? A gente não pode fugir dessa avaliação do mercado, porque se eu fizer um preço muito baixo, o cliente vai achar que eu sou ruim, que a minha entrega é ruim e que eu não tenho cliente. Isso tira credibilidade. Se eu fizer um preço muito alto, ele vai achar que eu estou abusando dele, que quero enriquecer com um único cliente. Então, a gente não pode errar muito para baixo, não pode errar muito para cima. A gente tem que definir, sim, o nosso valor, o que faz sentido para a gente, mas está caminhando ali, pelo menos, um pouco próxima do mercado, tá? Existe uma régua que eu percebo nas questões de RH, pelo menos do que me procuram, assim, das pessoas perguntando, cobro R$200 a hora, cobro R$200 a hora, tá certo, tá errado? Não sei, depende do que você entrega. Mas se a gente for usar como referência, esse aqui é a referência de tabela do Sebrae, tá? Que regula o preço das consultorias que são oferecidas pelos consultores do Sebrae para pequenas e médias empresas, que é uma excelente referência para você utilizar na hora de embasar a construção da sua proposta, tá? Então, a última atualização que eu encontrei, isso aqui é do Sebrae RS, cada um vai ter que procurar o Sebrae da sua cidade, do seu estado, porque isso pode variar, tá? O valor hora da consultoria aqui está R$120. Então, inclusive, isso é uma forma de você iniciar também. Você pode se cadastrar, se você tiver a MEI, tiver um CNPJ, né? Você pode se cadastrar como para ser consultora do Sebrae, que eles vão te direcionar para clientes que eles têm, que normalmente são pequenas e médias empresas.
Então, eu gosto de seguir um pouco linha do Sebrae, porque basicamente eles atendem os clientes que eu atendo. Então, se eles forem recorrer ao Sebrae, é essa precificação que eles vão ter. Então, talvez o meu trabalho não possa fugir tanto disso, tá? Mas, de novo, depende do valor que você entrega, da diferenciação, da exclusividade, enfim, tá? Aí aqui tem outros também, consultorias fora da região, aqui tem o valor de quilômetro rodado, valor de hospedagem, que são referências que você pode utilizar. Lembrando que o que nós estamos falando aqui de precificação inclui, depois a gente vai ver na planilha lá, inclui o valor da sua hora, tá? Não, todo o restante de quilômetro rodado, de ferramentas que são utilizadas, por exemplo, um crédito de uma avaliação de perfil comportamental. Isso tudo é cobrado separadamente, tá? Até porque você consegue comprovar o custo do que você teve, tá? Então, aqui a gente está falando da sua precificação. Então, tabelas do Sebrae que você pode buscar do seu estado são excelentes referências na hora de construir a sua proposta. A tabela do CFP, para quem é psicóloga, também é uma boa referência, só que ela costuma ser muito, muito cara, e os clientes acabam achando um pouco salgado o preço, por experiência, tá? E por vários relatos que eu também já vi de outras pessoas falando que acabaram deixando de seguir a tabela do CFP porque o valor é muito alto e acaba prejudicando o fechamento de negócios, tá? O que a gente precisa considerar no momento de precificar também, tá? É o que eu falei antes, se você fosse lá procurar um emprego, quanto você acha que as empresas estariam dispostas a te pagar? Você divide isso pelo seu número de horas, você tem um valor hora técnica ali para cobrar. Mas é óbvio que você não vai cobrar isso, por isso que existe o múltiplo de 5, o múltiplo de 3 ou 4, dependendo do quanto esse trabalho é mais ou menos complexo, né? Se é um trabalho facinho de fazer, você pode talvez diminuir o múltiplo, mas se for um trabalho complexo, com muitas etapas, com muita coisa para fazer, você aumenta esse múltiplo, tá? Por que você precisa cobrar mais do que dividir lá o seu valor salário por 220? Porque a gente precisa, dentro desse valor hora que a gente for cobrar, também incluir o tempo que a gente fica em casa fazendo home office, porque a gente leva trabalho para casa, e isso também precisa ser remunerado. A gente fica boa parte também, isso eu garanto para vocês, muitas vezes fazendo pesquisa para encontrar uma solução para esse cliente. A gente fica bastante tempo tentando entender um problema, a gente fica gasta tempo elaborando proposta para então a gente conseguir enviar essa proposta, realizar esse serviço, criar essa solução e implantar tudo isso. Principalmente no início, porque no início é o período, isso que vocês não vão enfrentar esse problema, porque quando eu comecei, eu não tinha, eu tinha muitas ferramentas de outras experiências minhas de trabalho. Mas eu não tinha um método definido que nem eu construí lá no primeiro passo, que tinha como eu começaria a implantação, como eu entregaria passo a passo, como isso teria lógica, como eu poderia unir essas informações. Eu não tinha boa parte das ferramentas que vocês estão recebendo, então eu gastei muito tempo no início construindo tudo isso. Hoje eu consigo chegar num ponto de que eu vou replicando as mesmas soluções para os novos clientes que vão entrando. Então, isso, o nível de pesquisa, de tempo investido, acaba ficando cada vez menor. Mas no início você vai investir mais tempo, e esse tempo que você está em casa construindo solução, pesquisando problema, estudando, se qualificando, ele também precisa ser remunerado. Por isso que a gente constrói lá os múltiplos, tá? Aqui fala que pelo menos 30% do tempo do consultor não é aplicando o seu conhecimento, mas sim se atualizando e pesquisando sobre o tema. E esses 30% a gente precisa considerar na hora de fato. Então, a gente não pode pensar só naquelas horas que a gente está lá, né? No custo, mas se eu sair de uma hora, sei lá, se a minha hora na empresa custava R$30, eu vou cobrar os mesmos 30, tá? E quem é que vai remunerar o restante do tempo que você está em casa? Você precisa cobrar mais caro, tá? Outra coisa que você precisa considerar também é que, como consultor autônomo,
você não recebe benefícios trabalhistas, tá? 13º, férias remuneradas, FGTS, INSS. Então, para você trabalhar como autônomo, tem que saber que esses custos você vai ter que cobrar do cliente, você vai ter que embutir nesse custo do cliente, nessa proposta, tá? Para isso, para facilitar a vida de vocês, vou entregar para vocês essa planilha aqui para ajudar vocês a construir um pouco desse custo da precificação de consultoria, tá? Então, aqui ela tem as orientações todas para vocês preencherem a planilha, começando por aqui. Deixa eu ver, travou. Deixa eu aproveitar para tomar uma água. Informações. Então, aqui a gente tem as informações sobre esse projeto, tá? Que é o nome da minha consultoria, quantas etapas esse projeto vai ter, data de início, data de término prevista, tempo de projeto em dias, os principais problemas que foram levantados lá naquela reunião de alinhamento, o nome desse projeto e qual vai ser o objetivo desse projeto, o que eu preciso realizar nesse projeto, tá? Na segunda aba aqui, eu vou descrever quais vão ser as etapas, então. Naquele formato de proposta mais desdobrado, tem a nomenclatura lá de cada etapa. Então, eu posso nomear essas etapas aqui. Por que eu faço esse desdobramento? Para que nesse primeiro custo aqui, eu consiga colocar o valor hora, e esse valor hora você pode calcular da seguinte forma, tá? Você pode colocar lá a sua remuneração desejada, o número de horas que você quer trabalhar por mês, quanto do seu tempo, do seu mês você quer investir. Então, por exemplo, se eu quero uma remuneração de 10 mil reais por mês, tá? E eu quero trabalhar o mesmo número de horas que eu trabalhava como CLT, 220, isso vai diminuir o meu valor hora, tá? Ou você pode fazer essa projeção com base no valor Sebrae, enfim, no que você tiver identificado aí para a sua região. Por exemplo, se eu quisesse ganhar 10 mil reais por mês trabalhando o mesmo horário CLT, o meu valor hora baixa para 45 reais. Tá? Mas a gente tem que lembrar que na remuneração desejada, a gente precisa também, principalmente se nós somos autônomos, né? Porque aqui esse formato também ele é para se você tem uma consultoria maior e trabalha com vários consultores, tá? Mas aqui a gente está pensando na nossa remuneração. Então, calcular a minha remuneração como consultor autônomo. Então, ver o valor hora baixa para 45 com 45. Mas eu não quero. Eu lembro que eu trabalhava assim. Quando eu comecei, eu ganhava, a última remuneração que eu ganhava era 6 mil reais. 6 mil reais. E eu queria manter essa remuneração por pelo menos 4 meses depois que eu saí, até que eu conseguisse aumentar. Por quê? Porque eu entrei muito cagada no mercado, que eu ia ficar sem dinheiro, que ia ser difícil, que eu não ia fechar projeto, todo mundo me assustou pra caramba. Então eu pensei, caramba, se eu conseguir manter o meu salário que eu ganhava na empresa, para mim já tá, muito bom, entendeu? Porque eu vou estar mantendo o salário que eu ganho trabalhando menos horas. Então, eu trabalhava 8 horas por semana, dava o quê? Umas 24 horas por mês. Ó, já estava em 250... Não, estava em 250, eu trabalhava muito mais, porque eu não cheguei a 6 mil reais logo de cara. Meu primeiro projeto, para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre isso depois, eu cobrei R$ 1.000 para ficar 6 meses trabalhando, pagou só os custos. Por quê? Porque era meu primeiro cliente e eu queria ficar dizendo para as pessoas que eu já tinha um cliente de consultoria. Então, foi só o custo mesmo, né? Então, aqui você pode calcular a remuneração que você planeja, o número de horas que você vai investir, isso vai sair um valor hora aqui para você, tá? Para que você consiga estimar aqui, então, o custo, quantas horas você vai investir em cada uma dessas etapas aqui, se você conseguir estimar, se você quiser trabalhar dessa forma, e você vai ter que fazer isso, de certa forma, para você
conseguir dar mesmo que você trabalhe por preço fechado, você precisa conseguir dizer para o cliente quanto tempo você vai levar para finalizar isso, tá? Se você não sabe quanto tempo, eu trabalho sempre com uma resposta padrão que é 6 meses. Se o projeto for grande, a não ser que seja um projeto muito específico, que aí eu coloco 3 meses. Mas, no mais, é sempre 6 meses. E aí você vai ter que definir quanto tempo desses 6 meses você vai estar investindo dentro da empresa, tá? Eu sempre calculo, sempre coloco aqui a hora que eu estou dentro da empresa, dedicada a essa empresa, porque não contabilizo nesse momento, trabalhando em escopo fechado como eu trabalho, os momentos que eu estou em casa, tá? Então, o tempo que eu estou na empresa é o tempo que eu precifico. Entendo que a precificação do tempo em empresa tem que pagar o tempo que eu estou em casa, fazendo qualquer outra coisa, tá? E aí, o segundo custo é o quê? O custo por etapa também. Então, por exemplo, aqui o projeto é de desenvolvimento de líderes, tá? Na primeira etapa, que é a avaliação de perfil, eu vou ter o custo aqui com a ferramenta, né? Que é comprar o crédito de avaliação de perfil. Então, eu preciso estimar isso. Eu vou ter um custo lá de Uber, de gasolina, de todas as vezes que eu for até essa empresa, de R$50. Então, eu preciso colocar isso também para que eu consiga chegar num ponto de equilíbrio para cobrar mais do que eu vou gastar efetivamente. Senão, não vai fazer sentido, tá? Então, você precisa colocar todos os seus custos aqui. Se você tiver aluguel, se você tiver qualquer outra coisa também envolvida nisso, tá? Então, você tem aqui o Homem-Hora Consultoria, custos diretos com o projeto, e aí aqui tem a questão também tributária que você precisa considerar, porque se você for abrir MEI, o MEI não paga tributação até um valor X por mês, que até então era R$6.000 por mês, agora já deve estar um pouco mais, não lembro agora. Mas se você tiver como CNPJ, você vai ter uma tributação sobre isso, que você também precisa incluir no seu preço. Então, você precisa colocar esse percentual aqui. Você pode incluir também um percentual de risco, que é o que se chama muito em gestão de projetos de buffer, né? Colocar um pulmão nesse projeto, onde você acrescenta um valor para tudo que você for fazer que não esteja tão estimado dentro dali. Quanto você quer lucrar, de fato, né, com esse projeto, quanto você quer que sobre para líquido, no caso de empresa, né, porque se você for consultor autônomo, você soma essa margem de lucro à sua remuneração como autônoma, né. Impostos sobre as receitas, impostos e comissões, e aqui você vai chegar a um valor final desse produto para o cliente, que é de R$9.157. E aí pode ser que você chegue nesse momento, caramba, mas eu não posso cobrar R$9.000 para fazer esse projeto. E aí você volta e ajusta. Talvez a sua hora homem esteja muito cara, porque se você for comparar isso com o mercado, talvez esteja muito caro, então você não vai conseguir fechar. Ele deve estar recebendo aí proposta de R$2.000, R$3.000, R$4.000 para fazer desenvolvimento de liderança, e você vai enviar uma proposta de 9. Ou você está estimando muitas horas, ou o seu preço hora está muito caro. Então, esse é o momento de você entender, tá? Ou talvez também os teus custos aqui, de certa forma, estejam muito altos. Aí, no ponto de equilíbrio é que entra a questão. Por que a gente fala em ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio em si não tem a ver com a precificação que a gente passa para o cliente, mas ele vai te dizer quantos clientes você precisa fechar para pagar os seus custos. Se você tiver custo com aluguel de escritório, com contador, com a sua internet, com água e luz, com alguma propaganda que você tenha feito em algum lugar, alguma mídia que você tenha pago, algum treinamento que você tenha realizado, talvez, alguma assinatura de software, de relatório, de qualquer coisa que você faça, tá? Então, por exemplo, as despesas que eu tenho como empresa aqui, nesse modelo fictício, são de R$3.000. A margem de contribuição do projeto que eu estou calculando aqui é de 1.600. Então, eu preciso de 1,8 clientes projetos como esse para conseguir pagar, de fato, os meus custos. Então, eu já sei quantos clientes eu preciso fechar, de fato, para conseguir chegar a me equilibrar e, a partir disso, ter uma margem de lucro. A gente que acaba trabalhando de casa, de fato, tipo eu,
acabo tendo mínima questão de custos, de fato, tá? Aluguel eu não pago, contador eu até pago, a partir de agora que eu virei CNPJ de fato, eu pago. Mas a internet é uma coisa que está incluída no nosso dia a dia, água e luz também, treinamentos eu nem considero como um custo para mim, a não ser que seja muito específico para o negócio, eu acho que está mais envolvido na minha gestão pessoal do que eu invisto no meu desenvolvimento, né? Mas se você quiser considerar e ter um ponto de equilíbrio a partir disso, você pode incluir aqui. Aí vai ter uma proposta formatada aqui que vai te dar uma ideia de prazo, de responsabilidades, das etapas também e de quanto vai ficar esse custo, valor do projeto para esse cliente, que aí, dependendo, você vai ajustando e você vai acompanhando aqui nesse dashboard também quanto ficou o valor final, quanto custou esse projeto para você, lembrando que o custo aqui está incluindo o seu valor como consultora autônoma, e o que sobrou desse projeto aqui, que foi 1.695 como lucro para sua empresa de consultoria, tá? Então, essa é uma ferramenta que vocês vão ter também para calcular os custos dos projetos de vocês, que é uma ferramenta assim, que ajuda bastante a ter uma estimativa, principalmente a trazer esse olhar do custo, porque quando a gente vai precificar, a gente costuma dizer, o meu valor hora é tanto, mas aí eu acabo não olhando para o quanto eu vou gastar e se de fato vai sobrar alguma coisa, principalmente depois quando a gente está mais estabelecido e esse negócio precisa começar a fazer sentido financeiramente para a gente, tá? E também serve bastante para você conseguir explicar para o cliente como é que você chegou nesse valor, tá? Aqui eu trago algumas práticas de mercado relacionadas à precificação dos nossos serviços, tá? Calma, gente, que tá travando, já vai. Que é basicamente o quê, tá? Eu, inclusive, depois vou pedir vocês que tem muitas consultoras aqui, se faltou alguma coisa, se faltou alguma dica, alguma prática, vocês, por favor, enviem para a Gi, para que a gente possa tornar esse material mais rico. Pronto, acho que voltou. Porque isso é muito com base no que eu vejo na minha experiência, não quer dizer que seja 100%, esteja contemplado 100% das práticas de mercado, tá? Então, na hora de você precificar um diagnóstico organizacional, quais são as formas de cobrança que você pode utilizar? Você pode calcular um valor fixo por entrevistas que você vai realizar na hora de fazer um diagnóstico, né? Eu vou fazer 20 entrevistas, o valor de entrevista é tal, fechado o valor tanto. Ou você precifica por projeto e também define ali se você vai conversar com 100% do público, qual vai ser o tamanho da amostragem de pessoas que você vai conversar, né? E define um valor para isso, tá? Recrutamento e seleção, se você quiser oferecer esse serviço. Práticas que existem no mercado. Você cobrar um percentual de salário da vaga. Então, o salário da vaga é de R$2.000. E aí você define que se você fechar a vaga, principalmente quando a gente está começando, é comum que seja essa a proposta, você trabalhar só pelo sucesso. Você vai enviando candidatos lá para a empresa e se ela fechar com algum candidato que você enviou, ela vai te pagar um percentual sobre o salário dessa vaga. Que quando a gente está começando sei lá, 30%, 25%, eu já vi também empresas começando com esse percentual. Quando a gente vai evoluindo, chega a 50%, e quando a gente é muito pica, de fato, chega a 100%, né? Que são as grandes consultorias, é o que elas acabam cobrando. Que seria o caso da segunda precificação. Esse modelo de precificação, onde você já recebe um valor para abrir a vaga com essa consultoria, normalmente é quando você já consegue se estabelecer melhor nesse mercado e ser um pouco mais referência. Quando você ainda precisa abrir o mercado, é comum que você pratique a cobrança só pelo sucesso, tá? Mas depois, se você já se estabeleceu, você já pode cobrar um valor aí para abrir essa vaga, mas normalmente aí você já tem que oferecer uma garantia também de 90 dias sobre esse processo, se ele vier a fechar, tá? Você pode definir também um valor fixo por vaga. Olha, independente da vaga, eu cobro R$500, eu cobro R$300. Aí
você pode se ferrar muito se a vaga for muito difícil de fechar, ou você pode se dar super bem se ela for facinha. Por isso que existem consultorias que trabalham com preço fixo por perfil da vaga. Então, uma vaga operacional, que costuma ser mais fácil de fechar, o valor é 300. Uma vaga de gestão, que você precisa procurar, investir mais tempo nesse recrutamento, você cobra 600. Uma vaga técnica de TI, que é extremamente difícil, você cobra 900. Né? Então, pela complexidade da vaga, você vai definir uma tabela de preços que você pode operar. Tá? E para empresas que acabam te procurando porque estão fazendo o start de loja, estão com 50 vagas, estão com 60 vagas, você pode oferecer um pacote de vagas, tá? Que é mais barato se as vagas forem muito similares, forem dos mesmos cargos, e vai se tornar mais caro se forem muitas vagas diferentes. Por quê? Porque se forem 50 vagas, mas 40 forem para o mesmo cargo de auxiliar de produção, eu posso aproveitar o mesmo processo seletivo para encaminhar mais candidatos, isso demanda menos tempo meu. Mas, se dessas 50 vagas eu estou falando de 15 posições diferentes, eu preciso cobrar mais por isso, porque são 15 vagas diferentes que eu vou abrir, isso vai dar muito trabalho. Então, você também acaba sendo muito comum, né? Preciso de 10 pessoas, preciso de 20 pessoas. E aí você vai definir um valor de pacote, tá? Recolocação profissional. Muito parecido com recrutamento e seleção, só que aí o seu cliente vai ser o candidato, né? Você pode cobrar um percentual do salário, do primeiro salário dessa pessoa, que é muito comum, né? Depois que você se recolocar e receber o primeiro salário, você me paga metade desse salário. Né? Ou você também, quando se estabelecer um pouco mais, já recebe para iniciar o trabalho de recolocação desse profissional. Ou você estabelece preço fixo, ou também define aí um preço por complexidade do perfil, porque é muito mais difícil você recolocar um gestor do que um auxiliar, por exemplo, tá? Aqui, revisão de currículo e análise de LinkedIn. Preço fixo, tá? Normalmente você define, eu cobro R$100 para fazer a revisão de um currículo, eu cobro R$200 para a gente fazer uma consultoria relacionada ao teu LinkedIn. Então, aqui é mais comum que se trabalhe com preço fixo mesmo. Esses aqui, isso acaba sendo aqueles produtos de prateleira, que eu costumo dizer, que você pode oferecer para o cliente, mandar, incluir lá. Eu mandei um modelo de portfólio para vocês na última aula, né? Onde no final tem uma tabelinha de serviços, né? Com valores que você já pode apresentar, que normalmente são esses aqui: revisão de currículo, análise de LinkedIn, análise de perfil comportamental, que também normalmente é preço fixo, tá? Que você tem que incluir nisso o custo do teste mais o valor de uma sessão de devolutiva, que normalmente leva aí 1 hora do seu dia, tá? Do seu tempo. Treinamentos para a equipe. Se você quiser trabalhar com esse tipo de solução, você pode cobrar um valor hora para o treinamento. O Sebrae também estipula valores por hora, tá? Você pode fazer um pacote fechado. Olha, meu treinamento de liderança é tanto. Você pode cobrar um valor fixo por participante, né? Dizer, olha, para cada participante que for participar desse fim, eu cobro R$50, eu cobro R$100. Ou você pode trabalhar com escala de valor também, né? Para fazer até 10 pessoas é R$200, acima de 10 pessoas é 300. Aí você vai, porque senão, por que se trabalha com escala de valor, tá? Porque senão a pessoa vai lá, faz um briefing com você, enfia 200 pessoas numa sala, que você precisa de muito mais energia para conduzir todas essas pessoas, e você está ganhando uma mixaria. Então, por isso que muitas pessoas acabam trabalhando por escala ou cobrando por participante mesmo, tá? Desenvolvimento de liderança. Pacote fechado, que aqui eu tô falando não é treinamento, tá, gente? Não é treinamento de liderança, é desenvolvimento. É um processo de coaching executivo, um desenvolvimento individual, um acompanhamento que você vai fazer. Você pode cobrar por valor hora, ou que nem eu faço, por exemplo, um pacote fechado com número de sessões definida. Eu, para fazer desenvolvimento executivo, meu processo de coaching executivo hoje,
são 10 sessões a R$3.000, R$3.500 foi o último que eu fechei, são 10 sessões a R$3.500, tá? Então, isso dá 1 hora cada sessão, dá R$350 a hora, mas é normal que se trabalhe com valor fechado com sessões, tá? Só que aí você também precisa explicar o que você vai fazer em cada sessão, né? Para não ficar lá só as pessoas achando que você está batendo papo furado. Descrição de cargo, né? Às vezes as empresas te contratam só para fazer a atualização da descrição. Então, de novo, você pode cobrar por entrevista, você pode cobrar fixo por cargo, que acaba sendo mais comum, né? Ou você pode precificar esse projeto de acordo com os cargos que foram definidos nesse escopo, tá? Implantação de cargos e salários. Você também pode cobrar por cargo, porque dependendo do que a empresa tem, você precisa fazer a descrição de cargo de cada um desses, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que fazer todo o processo fechado, vai ter que construir linha de carreira para cada um desses cargos, né? Então, você pode cobrar por cargo, pode cobrar por hora, mas o mais comum é que seja a precificação por projeto fechado também, tá? E muitas vezes é comum que grandes empresas de consultoria que trabalham com cargos e salários definam no escopo do projeto quais são os cargos, o número de cargos, para que não extrapole, tá? Pesquisa de clima, precificação por projeto fechado, normalmente, e em casos muito raros, acaba sendo valor por hora, tá? É mais incomum que seja. Desenho da estrutura organizacional, você pode cobrar um valor fixo por cargo, setor, área, talvez, um valor hora, ou também um valor fechado. Endomarketing, normalmente, é o projeto fechado de implantação, né? Início, meio e fim, você entrega, então acaba sendo preço fechado. Indicadores de RH, eu já cobrei por indicador, então, a gente definiu quais indicadores seriam definidos, eu defini um valor por indicador, um valor hora também, mas é mais comum que seja também escopo fechado. Assim como política de RH, você pode cobrar por política que você vai desenvolver. Por exemplo, vocês têm acesso lá no material à política de recrutamento e seleção, né? Que foi um dos modelos que eu entreguei para vocês. Ou lá no segundo passo tem a política de cargos e salários. Se um cliente tiver com essa necessidade de criar diretrizes para cargos e salários na empresa, você pode pegar aquele modelo, adaptar a realidade do cliente e cobrar R$300 por isso. Você não vai ter quase trabalho nenhum, entende? Porque já está pronta a política lá, com todas as práticas mais atualizadas de mercado, você só vai adaptar às regras desse cliente, né? Ou vai adaptar às outras políticas que estão lá também. Isso é uma forma também de ganhar dinheiro, tá? Porque isso aqui é normalmente onde as empresas são muito carentes, elas não têm diretrizes de gestão de pessoas. Então, esse é um produto muito fácil da gente vender e vocês já têm modelos disso lá no RH, o primeiro passo. A implantação de todos os subsistemas de RH acaba sendo um dos nossos trabalhos mais comuns também. Trabalho sempre por projeto fechado, porque a empresa em si é uma caixinha de surpresas, você não sabe o que você vai encontrar. Eu já entrei para fazer implantação de RH e, no fim, eu gastei todo o projeto fazendo só o diagnóstico, o cliente saiu super feliz com isso. Então, eu acabo trabalhando por projeto fechado mesmo, tá? E aí tem também o acompanhamento dos processos de RH em geral, que é você estar disponível, né, para esse cliente de acordo com as demandas que ele tem, né? Então, se define lá que você vai estar disponível 10 horas por mês para esse cliente, você define um valor para isso, né? Para que ele tenha acesso a você, ao seu conhecimento, a sua opinião sempre que ele quiser, a um determinado tempo do mês, tá? Dados de mercado dizem que a média de ganhos de um consultor hoje no mercado está em R$10.000, trabalhando nem 100 horas por mês, tá? E de fato, tá? De fato, é mais ou menos a média que se vê. Hoje, considerando que eu fechei um contrato essa semana, a minha média de ganhos hoje está girando em torno de R$20.000 fixos mês, com 6 clientes concomitantes. Então, eu trabalho 6 turnos por semana.
Então, tem muito potencial de ganho. A vantagem é, a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre isso aqui nas dicas, é que mesmo que você comece cobrando um valor muito baixo de hora, normalmente você acaba ganhando mais do que trabalhando nas empresas, trabalhando como CLT, tá? Que foi o que eu fiz basicamente lá no início, que eu consegui manter. Eu ganhava a mesma remuneração do que eu ganhava em empresa, líquido, né? Eram 6 mil reais líquidos, porque eu era MEI, então não tinha tributação sobre isso. Mas eu trabalhava automaticamente pouquíssimas horas por mês, tinha muito tempo livre, né? Então, quais as dicas que eu dou? Se você tem tempo e você está começando, cobra mais barato para aprender. Não muito barato a ponto de desconfiarem da tua competência, mas cobra mais barato, tá? No começo da carreira, eu cheguei a cobrar 30, 40 reais, foi aquele primeiro projeto que eu fiz lá, porque eu tinha muito tempo livre, eu tinha saído da minha CLT, não tinha cliente ainda, não tinha uma carteira de cliente, não tinha muita coisa para fazer, tinha muito tempo livre, então era melhor ganhar alguma coisa do que não ganhar nada, né? Eu tinha uma reserva financeira para ficar 8 meses sem remuneração, quando eu decidi sair, tá? Mas aí eu acabei ficando, acho que só um mês, de fato, sem ganhar nada, para depois já começar a entrar dinheiro. Então, eu pensava assim, eu não tinha experiência, melhor que eu ganhasse alguma coisa do que não ganhar nada, e com isso também conseguir criar experiência, e aí sim começar a crescer a minha carteira, né? E para conseguir cobrar mais caro, tá? A vantagem é que é o que eu falei, mesmo você cobrando um valor muito baixo de consultoria, para você falar hoje, eu tenho certeza, eu posso estar muito enganada, tá? Mas quem trabalha em CLT, na média de valor de salário de um profissional de RH, se você for dividir o seu salário por 220 hoje, não chega a 80 reais, por exemplo. Não chega a 100 reais. E você falar numa hora de consultoria de 80 reais hoje, as pessoas às vezes, nossa, mas é muito pouco, mas isso que é absurdo. Né? As pessoas que trabalham com essa régua de 200 reais, que parece que é padrão para o mercado todo. Então, você consegue talvez abrir mais mercado por aí. E conforme a tua agenda for ficando mais lotada, você vai aumentando. Foi o que eu fiz. A cada projeto que eu fechava, eu cobrava um valor maior. E aí eu cobrava um valor maior até eu chegar num patamar de remuneração que eu entendo que seja competitivo no mercado e que faça sentido para mim também, tá? Se ninguém faz o que você faz, cobra mais caro. É o princípio básico da raridade, né? O que você faz? Tem muita gente que entrega a mesma coisa que você faz, está num ambiente muito competitivo, então não dá para cobrar muito, porque você vai entrar lá no mar vermelho, né? Na disputa, você vai ter que acabar chegando em preço. Você não vai, mesmo que você venda muito valor, o preço vai acabar fazendo diferença, tá? Então, por isso que é importante a gente, de uma forma ou de outra, conseguir se diferenciar da maioria nesse mercado, né? Você pode fazer isso de várias formas. Você pode entregar algum relatório diferenciado, você pode fazer uma apresentação melhorada, você pode diferenciar um produto que às vezes é muito comoditizado, por exemplo, sei lá, um processo seletivo, alguma entrega que você vai fazer, você pode melhorar a experiência que o cliente tem na entrega desse serviço, tá? Eu procuro diferenciar muito o meu trabalho entregando gratuitamente algumas coisas que são de alto valor para esse cliente, tá? E muitas pessoas acabam não entendendo por que eu faço isso. Mas eu já estou pensando na continuidade do meu contrato nessa empresa, ou na recomendação que esse cliente vai dar. Hoje, muitos dos meus clientes são por recomendação. Faz muito tempo que eu não preciso buscar cliente, porque hoje eu vou fechando contatos e contratos através da indicação dos meus primeiros clientes. Então, a dica de ouro aqui é sempre você pegar mais do que você vendeu. Por quê? Porque isso gera valor para o cliente. Poxa, eu paguei tanto, mas eu recebi muito mais do que eu paguei. Então, é óbvio que ele vai acabar comentando, que ele vai acabar te indicando, e aí você tem custo zero para fechar novos contratos, né? E aí entra os abençoados dos concorrentes, né? Que é uma variável muito importante também, que você precisa estar alinhada com esse mercado. Você vai estar competindo com outras pessoas, o cliente vai estar falando, talvez, com outras consultorias que não sejam as suas. Então, você não pode fugir
tanto assim da média de mercado, né? Porque tem serviço, sei lá, que tem gente que vai oferecer R$800 para fazer, vai ter gente que vai oferecer 4.000, né? Então, você não pode ficar nem muito para os 800, nem muito para os 4.000, porque 800 presume precariedade na entrega, 4.000 presume que você está extorquindo o cliente. Então, você precisa chegar ali num valor que faça sentido com o mercado também, tá? E aí entra muito forte a questão da negociação e da comunicação. O que da negociação? Você está lá naquela primeira conversa de alinhamento do cliente perguntando se ele tem orçamento para esse projeto, se ele já falou com outras consultorias, se ele faz investimentos em consultoria para você ter uma média ali de potencial de investimento desse cliente, e comunicação. Você fez a proposta, precificou, mas deixando sempre aberto que você está aberta a discutir também esses valores. Que não é todo mundo que vai fazer, porque as pessoas não gostam muito de vir pechinchar com você, elas acabam, às vezes, só negando, ou às vezes até não te respondendo. Mas se você deixar uma abertura para isso, é importante que você faça já na reunião e não na proposta depois, porque a proposta você tá off, você não está com o cliente na sua frente. Então, é importante que você, na reunião, já esclareça, olha, eu vou fazer uma proposta de valor baseado nesse meu investimento de tempo. Se, né, não fizer sentido para vocês, ou ficar muito acima do que vocês estão imaginando, existe um outro formato que aí eu vou precisar de alguns recursos internos para diminuir o meu investimento de tempo, mas que a gente consiga, de toda forma, concluir esse projeto junto com vocês. Sei lá, basicamente você faz isso, deixa aí uma abertura para estar negociando sem que ele se sinta mal, porque não quero que ele se sinta pobre a ponto de não querer mais falar comigo porque ele não pode pagar o meu valor de consultoria. Ou ele acha, essa guria tá louca, o valor tá muito alto. Eu quero que ele pense, não, se a gente fizer uma remodelação no escopo, se eu oferecer uma pessoa interna para ajudar ela, a gente consegue chegar num valor que seja adequado para mim, tá? Basicamente é isso, tá? Agora eu vou abrir para dúvidas, né? Mas assim, gente, para fechar de fato isso, não tem muita fórmula pronta, eu não posso trazer uma tabela de valores aqui. Existem muitas práticas diferentes, tá? Já falei para vocês, muitas das minhas práticas de avaliação de perfil comportamental, que eu cobro R$250, eu já falo para vocês quanto eu cobro pelos meus valores de projeto. Mas isso, assim, vocês estão começando, talvez, ou vocês já estão mais estabelecidos, vocês vão conseguir também fazendo lá, olhando com carinho e com muita razão, se colocando no valor do cliente, fazendo aquela análise de potencialidade, vocês vão chegar no valor adequado para a proposta de trabalho que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela e a gente extrapolou um pouquinho do tempo aí e estou aberta a perguntas, tá? A B está me perguntando que tipo de serviço você entrega como estratégia. Eu costumo fazer muito assim, isso é um momento que onde a gente agrega valor, tá? Você constrói o escopo de trabalho, tá? E aí você faz uma entrega que não está prevista nesse escopo. Por exemplo, uma coisa que eu fiz, tá? Num cliente. A gente estava prevista a questão da implantação do sistema de treinamento e desenvolvimento, tá? Aí eu apresentei para ele, só que estava desenvolvendo. Ok, é implantar o subsistema. Mas, além de implantar o subsistema, eu orientei eles de como eles poderiam gravar o conhecimento interno de alguns multiplicadores e disponibilizar isso de forma remota para os novos colaboradores. Que foi o máximo para eles, porque foi uma super solução em tempos de pandemia para conseguir treinar esses colaboradores a um custo zero e disseminar e deixar um legado também de conhecimento para essa empresa. Teve uma outra empresa que eu fiz um mapa de práticas de RH, onde eles conseguiam, porque eles tinham unidades diferentes, convenções coletivas diferentes. Aí eu fui lá e fiz um comparativo dessas práticas para que ficasse mais visual.
Ou então eu fiz, sei lá, entreguei algum material diferenciado que ajudou muito a vida deles, né? Ou eu dei um apoio no desenvolvimento de um líder específico. Depende, você vai ver as oportunidades ali do que for surgindo. E aí tem uma e outra coisa que é bacana você entregar mais para gerar valor, mas também você não pode se deixar ser explorada, tá? Existe uma linha entre você entregar mais valor, ser explorada e fazer o suficiente para garantir a continuidade do contrato, tá? Eu vou abrir agora para perguntas. Eu não sei se alguém quer fazer pergunta aqui no chat, se quiser abrir o microfone também, estou disponível para vocês. Ninguém? Não? Ai, gente, espero que eu tenha, sei lá, esclarecido um pouco esse tema para vocês. Não me deixem, não me façam eu ficar tentada. Gabi? Oi? Meu nome é Vivian, eu sou aqui de Brasília, né? Eu já comecei uma consultoria. Ai, que ótimo. E aí o dono lá é uma pamonharia, né? Ele falou assim, olha, eu vou te pagar, a cada vinda que você vier aqui, eu vou te pagando aos poucos. Mas ele não exigiu nota nem nada. Tem algum problema? Você pega bastante pessoas assim? E no começo, assim, porque você falou que CNPJ você tirou recentemente. Então, tem quanto tempo que você ficou sem CNPJ? Como que foi? Ou era MEI, né? Acho que no começo. Não, desculpa, é isso. Eu virei, eu fui MEI por muito tempo. Mas o que acontece? A questão de criar um CNPJ tem toda uma burocracia para se fazer, né? Demora um tempo. Você tem que tirar o alvará na prefeitura para conseguir emitir nota. Eu levei aí uns 2, 3 meses nisso. Então, o que eu fiz? Pedi nota emprestado, gente. Era assim, a gente não tem cão, caça com gato, entendeu? Pedi nota fiscal emprestada de amigos que tinham, né, para fazer a emissão. Claro que com um serviço que fizesse sentido com o que eu fazia. Mas tem empresas que eu recebo até hoje sem nota fiscal, porque as empresas pedem assim. Né? Tem empresa que exige que seja nota fiscal, tem outras empresas que dizem, não, eu não quero nota fiscal, não emite. E eu recebo frio, né, até hoje. Todos os meses ela me transfere lá para o boleto e tá tudo bem. E esse formato de remuneração que você tem também tá tudo certo, né? É só entrar a questão, talvez de não ter uma previsibilidade do que você pode ganhar com esse cliente. Né? Pode ser que ele seja constante, pode ser que ele seja inconstante, e aí você não fica um pouco na mão disso, então você tem que sempre dar uma variada também nessa remuneração, né? E nesses clientes que você recebe mensalmente, você fez o contrato, certo? Isso. O contrato, eu posso até mandar, mas ele é o mesmo contrato, aliás, o contrato eu vou enviar para vocês, porque o que eu enviei foi a proposta, tá? Mas tem um item que eu faço sempre o seguinte, tá? Valor mensal tal, podendo, se é projeto, né? Eu coloco o valor mensal de tanto, podendo ser renovado mensalmente após o término desse prazo, né? Então, isso já dá abertura para que esse projeto continue, tá? Esse contrato continue. Se não, você define lá que esse contrato é mensal, né? E que para encerrar tem que dar um aviso prévio de 7 dias, 30 dias, normalmente, né? Mas isso é um modelo de contrato. Eu vou enviar para vocês o modelo de contrato que eu uso. Mas eu sempre deixo lá uma linha que diga que ele pode ser renovado depois que expirar mensalmente. Ok, obrigada, Gabi. De nada. A Andressa está me falando sobre e-mail. Estava pesquisando e vi que quem é psicóloga não pode abrir e-mail. Tu sabe confirmar isso? Nossa, Andressa, eu não sei. Na verdade, acho que você precisa informar a sua profissão, né? Quando você faz o cadastro lá do MEI e daqui a pouco, de acordo com o que você informa, ele não vai permitir mesmo. Então, eu não sei se você precisa informar que você é... Eu não lembro o que eu informei. Posso confirmar o que eu informei. Talvez você
possa utilizar alguma outra nomenclatura, como consultora, enfim, que te permita abrir essa MEI. Não se colocar como psicóloga efetivamente, mas sim como consultora, como treinadora, como instrutora, talvez, outra nomenclatura para sua função, tá? Vou confirmar para você. Posso compartilhar um pouquinho, Gabi? Sim. É a Beiro. Oi, B. Bem, eu tive que abrir, de fato, o CNPJ, porque como eu fui contratada, fechei um contrato de LGPD, né? Então, eu tenho que ser exemplo também. Como o MEI não comportava aí a questão de treinamento, então, a implantação, de fato, do LGPD. Então, passei por todo esse trâmite de CNPJ, com contador, na verdade, me contabilizei. E como eu sou administradora, tive que registrar no CRA, então tem toda uma questão aí. Mas para não perder cliente e, de fato, iniciar meu negócio da forma correta, eu optei em fazer dessa forma. Tá? Pelo que eu entendo também, que me passaram, o MEI ele não contempla essas áreas, né? Somente ou é instrutor de treinamento. Aí sim você consegue abrir um MEI para administrativo. Sim. Tá bom. A gente já comentou isso, né, sobre o Knight. Sim. Primeira aula. Eu até vou resgatar isso para incluir nas informações daquela aula, para orientar. Eu vou estruturar melhor esse passo a passo burocrático da abertura de MEI, CNPJ, enfim, para orientar melhor vocês nesse aspecto também, e vocês tomarem essa decisão. Porque acaba sendo... Eu nunca tive problema como consultora, tá? E já fiz a minha declaração, imposto de renda, tudo certinho, do MEI lá, utilizando esse CNAE de treinamento, enfim, não lembro agora direito a descrição, porque na prática, como acaba sendo o que eu faço, por mais que eu faça uma consultoria, eu acabo desenvolvendo pessoas internamente para dar continuidade nisso, né? Mas agora, com a alteração que eu tive que fazer, né, por causa do faturamento mesmo, né, sim, aí tem todo um outro aspecto, tem toda uma outra tributação, enfim, mas normalmente a gente acaba começando por MEI mesmo, e conforme vai evoluindo o faturamento, amém, todo mundo vai evoluindo também na questão da classificação. A Jaque está me Só mais uma coisa. Oi, Bê, eu fui MEI também 2 anos e eu prestava consultoria como educação corporativa, né? Então também não tive problema nenhum. Eu particularmente gosto mais do MEI, porque as taxas são bem menores, os impostos são bem menores. dá um Mas como foi uma salto gigante de taxas quando você exato, coloca, né? é um absurdo. Mas como foi uma exigência da própria empresa, de uma política que eles têm lá, eu não tive muita opção, né? Então, para gerar e para ter essa experiência, no caso, né? E aí ter lá um depoimento, vou dizer assim, que foi mais nessa questão de ganhar aí um pouquinho o mercado, né? Sim. Como pessoas de LGPD, implantação da área de RH, enfim. Então, eu optei, de fato, por este viés, tá? Só para ressaltar. Mas vai ter um custo, mas só o fato de você estar regularizado, ser uma referência nisso, vai te trazer outros clientes, né? Então, tudo faz sentido nesse momento. É que nem a primeira cliente lá que eu tinha. No fim, se eu for calcular o custo que eu tive de deslocamento e ferramentas, não pagou o custo. Mas eu podia dizer para todo mundo que eu tinha um cliente de consultoria, então eu tinha uma referência e isso me abriu outros 3, 4 clientes, me trouxe uma autoridade, enfim, trouxe várias coisas que são imensuráveis, tá? A Jaque está me perguntando, era isso, B? Posso seguir? É sim, gente, é sim. Tá bom, obrigada pela tua contribuição, viu? Obrigada a você. A Fernanda está dizendo treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Exatamente esse que eu uso, tá? A Fernanda está dizendo ali, a nomenclatura. É exatamente essa, treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. A Jaque está me perguntando ali a média de valores para fazer somente um diagnóstico, Gabi. Jaque, eu vi que você entrou um pouco mais tarde. Se você for retomar um pouco na aula, a gente falou sobre isso, práticas para cada das questões, tá?
e valor hora também, como você pode calcular. No diagnóstico, você pode calcular por número de entrevistas que você for fazer, cada entrevista leva 1 hora, você, dependendo do valor da sua hora, você já tem uma estimativa, né? E um projeto de treinamento depende do projeto, tá? Uma questão importante que eu falo também do treinamento é que o custo às vezes varia, tá? Se você precisa desenvolver um treinamento do zero, você tem que cobrar um pouco mais por esse treinamento, porque envolve desenvolvimento de material e de muita coisa. Se você já tem esse produto como prateleira, você pode reduzir um pouco o custo dele, né? Depende. Então, na questão de projeto de treinamento, você pode cobrar por participante, você pode cobrar um valor fixo fechado, você pode cobrar por hora, né, de treinamento, de acordo com o valor da sua hora, pode fazer uma escala de participantes e cobrar a partir disso, né? Então, também depende da relevância do tema. Por exemplo, a B está falando, ela fechou contrato de LGPD, um tema super em alta. Você pode cobrar muito para falar sobre LGPD agora, porque está super em alta e poucas pessoas de fato sabem falar sobre o tema e treinar as pessoas sobre isso, né? Então, existe muita procura e poucos profissionais para orientar. Então, você pode subir o preço, né? Você se torna um perfil raro. Lembra que a gente falou sobre se tornar raro, né? De se diferenciar de alguma forma. Agora, se você trabalha com commodity, com coisas que todo mundo oferece, talvez você tenha que reduzir um pouco esse valor. Então, mas é basicamente dessa forma, tá? E beijo para essa bebê aí que você está fazendo dormir. A minha acho que está dormindo agora, depois de gritar um pouco lá com a vovó. Eu estava só ouvindo aqui os gritos, coração apertado, mas dormiu. O que mais, gente? Ficou claro para vocês, basicamente, as estratégias, como a gente pode trabalhar, vocês vão ter acesso a essa ferramenta também. Estou disponível lá, se vocês estiverem com alguma questão, a gente vai ter também, agora, indo para as partes finais, né? A gente tem mais umas 2, 3 aulas, vou revisar até isso, para a gente entrar nas mentorias individuais depois, né? Onde eu vou tratar especificamente o negócio de cada uma de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem com alguma demanda, acionem a Gi para ela me acionar, tá? Porque tem funcionado melhor, tá? Porque com um único canal eu consigo direcionar melhor os retornos, porque o meu WhatsApp entra muita mensagem de fato todos os dias e às vezes eu vejo e às vezes eu não consigo dar retorno. Então, tudo que vem da Gi, ela fica lá me pentelhando para eu dar retorno e aí é mais garantido, tá? Então, se for encaminhar qualquer coisa, encaminhe através da Gi, tá bom? A planilha vai estar sendo disponibilizada também, como esse material. Então, beijo para vocês. Postem lá nas redes sociais de vocês, que vocês estão participando dessa aula, porque, gente, vou dizer, agora eu vou fazer o meu jabá rapidinho antes de finalizar. Fiz várias formações de consultoria de RH nessas 2 semanas que eu fiquei fora, para melhorar mais a entrega que eu poderia fazer para vocês. E realmente o que existe em mercado hoje está muito distante do que a gente precisa para exercer a nossa função. Então, tentei trazer o máximo de ferramentas para vocês, o máximo de vida real do que vocês vão enfrentar. Então, mostrem para as pessoas também que vocês estão acessando um conteúdo que eu tenho certeza que elas gostariam de ter também, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, até semana que vem.